Vamos começar. Deixa eu chegar aí nos pacotes de biscoito que ele fez aí. Aí a gente vê se é bom. E aí pessoal, estamos aqui mais uma semana para gravar mais um Arco 2P. Eu sou o Danilo, estamos aqui com o Samuel. Ô galera, Satoshi. Opa. E a Elis. Oi. E hoje, qual que é o nosso tema? Habitação social. muito bem, habitação social. Mais rápido. E aí, como que a gente vai falar? A gente fez uma lista de alguns edifícios sociais aqui de São Paulo, de interesse social, né? É o famoso IHS, né? HIS. HIS. Não é tão famoso pelo jeito, né? Parece que... Hoje tá osso aí. Mas calma, daqui a pouco a gente engrena. Quando o bagulho engrenar, aí vai. Lembrando que a gente não vai falar das questões políticas, de planos de gestões aí. E se falar também a gente corta. Se falar, a gente edita. A gente não vai entrar nos méritos também de déficit habitacional, se o governo tá fazendo o serviço direito ou não. Então a gente vai falar mais do projeto em si. E também a gente não vai falar do contexto, né? Então como a gente não mora lá, a gente não sabe se tá funcionando ou não. Então a gente vai falar mais da qualidade do projeto. A gente vai falar de política, a gente vai falar do prédio em si, porque vai ser uma discussão bem rasa, né? Vai ser bem raso. Não, assim, a gente vai tentar avaliar algumas coisas. Bonito ou não. Não, isso que o Satoshi falou de ver se a gente não vai avaliar se funciona ou não. Pode falar se é bonito ou não. A gente pode até tentar avaliar, mas a gente não consegue saber porque a gente não mora lá. Bom, a gente vai falar o que a gente tem vontade. Se você discordar, depois o problema é teu. Vai, Satoshi, não vai dar. Então, qual que é o primeiro da lista? Não, mas peraí, antes vamos... Que isso? Acabou de chamar pra mim, aí quando eu chamo ele... Mas é que ele achou que não foi bem. Vai, fala. Então. Não, eu acho que a gente... Bom, em São Paulo, no caso da habitação social é muito diversificada. A gente tem N tipo de projetos. E mais, na verdade, existe até nos últimos anos uma tentativa de fazer com que esses projetos tivessem uma... enfim, foi até alvo de vários concursos, né, e tal. E houve aí uma tentativa de fazer projetos interessantes e acho que em alguns casos até houve êxito. A gente vai ver aqui alguns que a gente pegou e eu acho que foi interessante. Mas é importante falar que eu esqueci o que eu ia falar. Perdi. Não é tão importante assim, né? Perdi. Eu tava olhando, meu olho tava olhando pra você aqui, rindo. Meu olho tava rindo aqui. Não, meu olho tava te olhando de lado. Aqui, ó, lacrimejando de tanto rir. Hoje não vai dar pra fazer isso aqui, velho. Bom, então a gente vai começar com um polêmico, tá bom? Pode ser? O que eu ia falar que era importante falar? Não tem nada que é importante falar. Quando você lembrar, você fala, não tem problema. A gente só escolheu projetos de São Paulo. Isso é importante. É verdade. Não era isso, mas isso é importante. É importante falar que é importante. É um tema muito comentado em São Paulo por ter muitas favelas e por ter muita gente. Não, densidade demográfica. Eu ia emendar, na verdade, o que o Satoshi falou. E é um tema difícil até da gente de discorrer profundamente sobre ele por conta do motivo óbvio. Que a gente não mora lá e a gente até tem uma certa distância. A gente tem que ser sincero nesse aspecto, né? A gente tem uma certa faz parte da elite branca. Que seja, fazemos mesmo. Então a gente tem um certo distanciamento ali, não só geográfico, mas até cultural, né? Não, um deles que a gente vai falar, eu morava perto. Então, mas não lá. Não lá, mas ninguém lá. Mas ter uma vivência próxima é uma coisa, morar lá é outra. Eu não me considero de todos ter uma vivência próxima, mas teve um em específico, que a gente vai falar, que eu passava constantemente na frente, analisava por curiosidade minha, né, enfim. Então, resumindo, a gente consegue analisar todas as questões de projeto e de como eles ficaram, como eles concluíram, mas a gente não consegue analisar a funcionalidade dele hoje, depois de pronto, porque a gente não utiliza o espaço, nem como morador, nem conversamos com ninguém lá de dentro. Então, a gente vai analisar arquiteturalmente. Um olhar bem externo, né? De drone. Perspectiva quase 3D. De drone, foi ótimo. Não, isso foi preciso. Um olhar de drone. E, bom, a gente vai começar com qual aí, Dada? Qual que vai ser o primeiro alvo das nossas críticas? Vamos começar pelo polêmico que eles pediu? Porque já é polêmico? Pra já chegar. Pra você, pé no peito, né? Eu não sei qual que é ainda. É que tudo começou com uma polêmica. Samuel não estuda, né? Pra mim é segredo. Não sei qual que é ainda. Então vai, fala. Vira a página aí, vai.
Bom, primeiro que a gente vai falar é um projeto do Ruiotaki, que ele fica ali na comunidade do Heliópolis, na verdade bem na divisa já com a cidade de São Caetano, né? Fica bem no cantinho lá na divisa mesmo. Bem na divisa. Aliás, alguns prédios são em São Caetano? Não, não são, Na divisa. Eu acho que o que divide é que tem um rio, um córrego, alguma coisa assim, e tem essa divisão. Enfim, para quem até acompanha isso, tem interesse de saber sobre edifícios de habitação de interesse social, já deve ter visto isso aí por aí, alguma foto, alguma coisa. São edifícios bem fáceis de se identificar, são circulares, né? Vamos passar uma ficha técnica. Os redondinhos. Vamos falar de uma ficha técnica antes Bom, o projeto tem... Só para o pessoal pesquisar, procura Heliópolis Ruiotaki, vocês vão ver imagens e saber sobre ele, inclusive no próprio ArcDaily, que é a fonte que a gente está usando as imagens aí para... As imagens e inclusive os dados. Então pesquisem aí para vocês irem acompanhando os nossos comentários. Bom, é uma construção de 40.472 metros quadrados, concluída em 2011, com 162 apartamentos de 50 metros quadrados. Essa área total construída que o Satoshi citou, ela está dividida em aproximadamente 8, 9, 10, 12, uns 15 edifícios, né? Contando com o edifício vertical. São 12, todos são verticais, né? Vertical não, esse mais linear, eu quis dizer. São 12 edifícios circulares que o Samuca apelidou de quê mesmo, Samuca? Pacote de bolacha. Pacotinhos de bolacha. Então, e é o seguinte, na verdade... Mas essa área construída é só computados os edifícios residenciais. Esses daqui não são residenciais? Não. Ah, não são? Isso é uma novidade para mim. Esse aqui não é? Não. São administrativos? Esses daqui são... Esses daqui é foda, né? Porque ninguém tá vendo, mas... Os que não são os redondinhos residenciais, eles fazem parte de um conjunto que eles chamam, né? Que é uma escola técnica e o outro é um centro cultural. Ah, interessante. Nossa, mas é que ele tem muita cara de edifício residencial, viu? As janelinhas, circulação vertical ali. Mas aí que tá, ele quer te enganar. Me enganou mesmo, hein? Caramba. Bom, de qualquer maneira, esse conjunto todo, né? Tá disposto então com os edifícios residenciais, que são esses circulares, os famosos pacotinhos de bolacha. Com cores, né? E o outro linear, um pouco mais linear, que também tem uma coisa de... Me parece que tem um meio piso, 4 andares para cima e 2 andares para baixo. Que é um edifício que o Satoshi falou aqui, que compreende... Centro cultural... Que mais, Satoshi? Centro cultural, escola, né? E escola, assim. Bom, são bem diferentes. Esse de um uso mais institucional é uma lâmina, né? Até uma coisa mais comum de ver e mais, me parece, mais funcional, mais óbvio. Mas a gente tá para discutir os redondinhos. Isso aí, a gente tá aqui para meter o pau no redondinho. Só lembrando que assim, a ideia não é só discutir e comentar sobre os edifícios em si, mas também sobre, nesse caso do Ruiotaki, que tem toda essa quadra, né, que ele projetou juntamente com os edifícios, né, que é onde ele considera talvez o lazer desse pessoal, com quadra, com todo um caminho de desenho orgânico ali. O projeto, acho que remete, é bem claro que é do Ruiotaki, né, quem acompanha o trabalho dele já consegue identificar os traços dele aí, como o Danilo estava falando, é uma coisa até bem meio lúdica, assim, uma coisa orgânica, muito colorido, um monte de curva e tal. Antes já cortei o Samu. É só interessante, acho que lembrar e falar aqui para quem está ouvindo a gente, que isso representa muito o que, segundo o próprio Ruiotaki, é o que ele considera como uma resposta para a habitação social, né, de interesse social. Por quê? Quando ele fez um comentário uma vez, um tempo atrás, antes, né, da obra, ele falou que achava uma das coisas mais feias de São Paulo, Heliópolis. E aí, o líder comunitário, né, de Heliópolis, João Miranda, entrou em contato com ele e falou: ok, então o que você pode fazer para
melhorar isso. Aí ele até se explicou, ele quis dizer que, na verdade, ele acha feia a diferença ali, né, gritante entre o bairro do Morumbi e a comunidade de Heliópolis. Então, esse projeto foi uma resposta ao que ele acha que ele pode fazer como profissional de arquitetura para a questão da habitação de interesse social. E o que vocês acharam da resposta? Eu achei que foi uma resposta muito mal dada. Por quê? Agora eu explico por quê. Vou explicar, não tenha dúvida. Porque, na verdade, me parece muito a forma pela forma, sabe? Tentou ali, na verdade... Na verdade ele explica a forma, explica, né? Ele fala que é pra tirar a questão da hierarquia de que é frente, que é fundo e que todo mundo tenha uma vista meio que privilegiada. E ele não queria que tivessem corredores, porque segundo ele conversou com a comunidade e a comunidade disse que não acha que espaços de corredor são adequados num local como esse. Então ele quis tirar daí aquela ideia de corredor, fez só um hall, e aí em volta do hall são 4 habitações por andar, em que ele considera que todos os apartamentos têm uma boa ventilação e iluminação, né? Uma vez que ele fala que quando é redondo, você não consegue aproximar um do outro, você tem que distanciar. Então ele diz que a forma é relacionada à questão funcional, segundo ele. E hierárquica, né? É engraçado, ele justificou a questão da forma como uma questão funcional, mas isso me parece um grande contrassenso, porque quando você vê a planta e a maneira como essas pessoas vão usar essa planta, não me parece nada funcional, porque você tem ali pouquíssimas paredes em ângulo reto e uma grande parede curva, né, como se fosse, imagina que é um círculo, né, e isso dividido em 4, então ficam 4 pedaços de pizza ali, e uma das arestas dessa pizza é uma curva, né? Pensa segmento de curva. Quanto que tem de borda numa pizza, bicho? Exatamente, imagina esse quarto de borda. Pizza. É uma brotinha. Assim, para você encostar um móvel ali, para você colocar uma... Inclusive tem aí um exemplo de uma sala sendo utilizada e me parece muito, muito ruim. Muito ruim, porque a pessoa não tem opção, não tem o que fazer. E mais que nessa foto, se vocês procurarem no arquivo dele, tem uma foto de uma sala montada com... E aí, como que você acha a opção? Você coloca a TV numa parede, o sofá na outra, e aí você já não consegue estar na frente, porque a TV não consegue alinhar, porque você tem a borda da pizza ali passando. E aí você coloca umas poltroninhas redondas, que aí é pra tentar remeter a parede. Na verdade, tem uma foto do apartamento que ela explica exatamente como ele realmente foi feliz na funcionalidade. Não, eu acho que quanto à questão da curva, não é tanto um problema quando a gente pensa em móveis planejados ali, que a gente consegue desenhar. Mas quando vai para um público que a gente precisa ter esses móveis, enfim, de custos mais baixos, que a gente sabe que tem uma qualidade um pouco inferior, e que eles são de ângulos retos, então ele acaba sendo não tão funcional assim, né? Então acho que essa é a maior crítica que eu acho que todo mundo deve fazer nesse projeto, né? E aí, bom, aí a gente sempre tem o cuidado aqui de não discutir beleza, eu acho bonito, eu não acho e tal, mas eu acho muito feio. Esses pacotes de bolacha são horrorosos. Você vai ser vetado, não pode falar isso. Não tem importância, pode me vetar. Mas, como todos os últimos trabalhos do Rui Otaki, eu acho que ele vem perdendo a mão, não sei porquê, e enfim. Mas esse projeto não é tão os últimos assim. Não, os últimos, sei lá, tô falando de alguns, talvez os últimos 15 anos pra cá, você acha que ele tá horroroso? Desde a década de 90 pra cá. Né? Não, mais do que isso. De 60 pra cá? Isso não vai mudar nada, é só a minha opinião de um arquiteto que tá muito longe dele, mas enfim. De distância? Em todos os aspectos. Eu acho que um outro ponto que eu queria colocar é que, pra mim, assim, beleza, acho que a gente pode discutir a questão do formato e tudo mais, mas o que pra mim sempre é uma crítica com questão da habitação social é essa questão de você replicar os prédios meio que aleatórios na quadra, sabe? E você ter eles exatamente iguais. Implantação? A questão da implantação e de você sempre colocar o mesmo prédio, replicar ele em vários pontos, até inclusive se quiser pegar esse projeto e colocar em outro terreno, em outro lugar da cidade, teoricamente você consegue, sabe? Essa é a vantagem de ser redondo. Isso na verdade eu acho que é bom e ruim. Assim, bom e ruim não, melhor.
o fato de isso acontecer acho que é até proposital, porque na verdade diminui o custo, baixa o custo de implantação desse negócio. Não, você faz uma planta que ela é replicável, né? Mas baixa a qualidade também. Baixa a qualidade, porque desde o primeiro semestre da faculdade você entende que você precisa estudar o entorno. Mas quando a gente fala de habitação, acho que de interesse social, acho que a grande questão é ele ser escalável, né? Não, é que estudar eu concordo totalmente, mas é o que eu sempre critico na habitação social, é de você ter X prédios exatamente iguais, não interessa em que parte do terreno que ele está. Inclusive quando tem terreno em declive, aclive, então, você tem eles exatamente iguais, e aí um pode funcionar super bem e o outro pode não funcionar, porque você acabou usando o mesmo projeto e só foi encaixando no terreno ali na hora que você estava projetando. E eu acho que isso acaba perdendo muito a qualidade. Às vezes, se num dos lados aí, em vez dele fazer um monte de pacote de bolacha, se ele fizesse uma lâmina curva que fosse manter a mesma ideia, e aí, sabe, você começa a colocar a posição do terreno como importante na hora de projetar, e não simplesmente colocando o mesmo projeto que ele fez, um projeto redondo de um prédio, e falou, beleza, quantos cabem nesse lugar? Beleza, deu 162 apartamentos, legal, é isso que eu quero. É que eu acho que também um pouco pela condição do terreno, né, topografia, ele é plano, então acho que também dá a impressão de que só pegou e replicou. Não, de fato ele pegou e replicou, viu quanto cabia, pensando nas áreas de lazer e tudo mais. Mas quando a gente tem em São Paulo, que é muito comum esses terrenos mais acidentados, aí eu acho que parece que o edifício ele acaba encaixando melhor e conversando um pouco mais com o entorno. Esse realmente parece que foi lá, pegou e colocou, assim, mas... na verdade, o que eu considero uma crítica com a maioria das habitações sociais do mundo, mas eu acho que principalmente de São Paulo, né? Então, os antigos Singapura, Coab... Mas eu acho que esses mais antigos já tem outra proposta, então, né? Não, eu sei, mas continua tendo uma crítica com essa questão de você simplesmente replicar o mesmo tipo de projeto independente do lugar que ele esteja. Mas eu concordo um pouco com o Danilo, um pouco porque... não, muito. Não, porque eu discordei no comentário anterior que eu falei. Na verdade, o fato de replicar uma coisa igual, ela ganha escala, barateia, enfim. Sim. Agora, a gente vai ter exemplos, eu não sei exatamente se vão ser os melhores exemplos na nossa lista, mas tem outros projetos de habitação social que foram desenvolvidos em São Paulo que eles têm essa característica de não serem replicados como fosse um carimbo, né? O cara botou o plano ali, carimbou um monte de coisa. Pelo contrário, então tem um que se estende um pouco, mas eles partem de um mesmo padrão volumétrico, uma mesma planta ali, né? E aquilo como se fosse um Lego, ele vai montando. Aí às vezes tem uma lâmina um pouco mais comprida, a outra faz um L, mas é mais ou menos a mesma linguagem, a mesma formatação. Mas que normalmente eles acabam tendo esses formatos diferentes, porque eles acabam, não sei se no programa é solicitado uma tipologia diferente de apartamentos. Então, às vezes eles falam, a gente precisa de apartamento desde para um casal, quanto para... Não, eles são todos iguais. Todos 2 dormitórios, um banheiro, sala, cozinha. Mas pode acontecer que a gente vai mostrar, vai falar tipologias que tem diferentes, que aí é quando normalmente a gente acaba resultando num formato, numa solução um pouco mais interessante, que é justamente, você vai pegando o Lego e você acaba tendo um formato mais interessante no final da construção, né? Mas mesmo usando o mesmo conceito de você replicar blocos, só que nesse caso você replica em planta como a unidade, você vai replicando e tentando encaixar, e não o bloco inteiro do prédio que você vai carimbando no terreno e vendo como que fica melhor as passagens entre eles, sabe? Bom, mas enfim, então esse projeto do Ryotaki, ele tem essa característica marcante aí de serem edifícios circulares, não tem elevador, né, como é praxe num projeto desse tipo, são 4 térreo mais 4 pavimentos. Cada térreo tem 2 apartamentos para deficientes e ele quis deixar uma área para as crianças usarem para brincar. Que aí por isso que ele coloca o estacionamento para fora, né? Entre os edifícios é uma grande praça, né? Uma coisa do condomínio ali, como se fosse... de novo, isso a gente não tem condições de aferir aqui um julgamento preciso, porque a gente não sabe como é que tá isso lá, mas parece que é bem usável, assim, me parece que é bem útil.
Né? O que me chama um pouco a atenção, que é comum também nesse tipo de arquitetura, são as cores, né? Enfim, a mim fica um pouco... eu gostaria de entender da onde partiu, por que essas cores. O estudo dessas cores e por que, aonde, né? Eu realmente não enxergo. Parece muito aleatório, né? Enfim, mas é uma característica deles usar cores fortes nas obras deles. Sim, mas aleatoriamente? Aleatoriamente. Então, você acha que o Instituto Tomiotaki foi pensado que eu quero azul porque, sei lá, reflete o céu? Poderia ser, velho. Sei lá. Não faz muito Pode ser que vai saber, meu. Não sei. Será? É uma coisa só eu não duvido. Agora, o que me incomoda mais é o fato da ausência, o que já no entorno não tem muito, mas e aí também não, é do verde, né? Você tem ali o gramado, enfim, mas... aí você coloca uns tijolinhos permeáveis para falar que a área é permeável, né? Mas tem bem pouco verde mesmo. Muito pouco. As pessoas morrem aí no calor com o sol na cabeça nessas áreas de lazer. Ninguém deve ficar aí quase, porque é insuportável de quente, né? Você tem aí o gramado, que provavelmente é para corresponder à área permeável, poucas mudas de árvore em tamanhos assim, pequeno porte. Isso também quando a gente, com as fotos que a gente tá vendo, que provavelmente deve ter sido próximo à entrega, em 2011. Não, mas foi em 2011, nós estamos em 2018, com certeza essas árvores estão em condições assim, próximas disso, se é que foram para frente, se não tem manutenção, enfim. E só acrescentando sobre a questão do que o Samuca estava falando, dos quatro andares, né, acima do térreo e tudo mais, isso é uma coisa comum na habitação social por conta da manutenção, né? Quando você faz acima de 4 andares, você precisa ter elevador pela legislação e como normalmente não se tem condomínio, pagamento de condomínio nas habitações de interesse social, você não consegue ter uma manutenção boa, então com o tempo esse elevador passa a não ser mais utilizado. Então por isso que é comum se ver habitação social até 4 andares só. Talvez até mais importante do que a questão da manutenção é a questão do custo, né? Colocar um elevador em cada edifício desse não se viabiliza. E por fim, assim, algo que a gente também vai ver nos outros, eu acho, aí é uma opinião minha também, que eu vou aproveitar para colocar aqui, que é o fato de, já se tratando de uma obra pública, né, que deveria ter mais incentivo a questões de reaproveitamento de água, por exemplo, iluminação solar, enfim, acho que seria um exemplo, já que é algo que tem que ser pensado, então por se tratar de uma obra pública, eu acho que deveria ter uma preocupação maior em relação a isso. E a gente tem alguma informação sobre isso, Satoshi? Eu não sei se nesse projeto aqui tinha, mas provavelmente não, porque não tá aparecendo. Mas de 2014, 2013 pra cá, todos os projetos que são aprovados pelo Minha Casa Minha Vida, eles têm por obrigação colocar a questão do aquecimento solar e reaproveitamento de água. Né? Vamos pro segundo, mais um no Heliópolis, que é o projeto do Bizelli. E do Cachiboria. É que eu ia tentar falar, mas me deu uma travada. Bizelli Cachiboria Arquitetos, é o SEAB Heliópolis. Então, para vocês acompanharem a nossa discussão, procurem lá no ArcDaily, SEAB, com S, né? SEAB Satoshi vai dar Heliópolis. SEAB com H, né? Isso. SEHAB, Secretaria da Habitação. Para mim, vindo do projeto do Rui Otaki, ver esse, pra mim é outro nível. Nossa senhora. Pode passar a ficha. É um edifício, né? Um projeto com 31.330 metros quadrados, que ficou pronto em 2014 e tem 420 unidades de 2 tipos de apartamentos. 2 tipologias, né? 2 tipologias. Me chama muita atenção o uso da estrutura metálica. De cara, a gente já nota que é um edifício dá muito mais movimento. Apesar de parecer isso uma contradição, né? Porque os outros, o do Rui Otaki, são circulares, aquilo pressupõe um certo movimento, na verdade não. Me parece muito mais estático lá do que aqui, né? Aqui que foi que vocês falaram? Vai continuar. Ele tá rindo de algumas coisas que eu tô ficando um pouco de medo. Será que eu tô descendo muito pau no projeto do cara? Não acho. Acho que eu não concordo muito só, mas... Não, mas aí continua. Depois eu discordo.
O que me parece que o do Ryotaki é um tanto quanto mais estático do que esse aqui. Mas a volumetria dele me parece ser mais fluida e tal. E essa questão desses vazios mais interessantes do que aquela disposição dos edifícios individuais ali. Aqui existe uma transposição de nível, inclusive, interessante, né? Porque tem uma altura diferente ali, de um ponto do terreno para o outro extremo, tem uma diferença de alturas e ele faz uma conexão através de algumas passarelas e tal. E ele faz uso de cores também, né? Só que aqui as cores parece que elas têm até um critério. Eu não tenho certeza sobre esse dado, mas depois eu quero. Aqui, mas acho que as cores não tem a ver com algumas coisas dos níveis também aí. Parece que tem uma relação com isso. Não, é que ele trabalha a comunicação visual. Né? É uma questão de identificação também. Não parece ser tão gratuito, né? É uma coisa um pouco mais a torre elaborada. Laranja é uma. Mas a escolha das cores, eu acredito que seja aleatória. Sim, né? Não, isso aí. Ele parte das cores primárias. E só pontuando, é uma questão diferenciada essa questão de ver estruturas metálicas em construções de habitação social, né? Normalmente encarece. E mesmo assim ele conseguiu encaixar isso, o que para mim traz uma certa leveza no projeto. É que na verdade só as conexões ele fez em estrutura metálica, né? Mas o resto é alvenaria estrutural. Mas ao mesmo tempo você enxerga um pouco dessa questão metálica com os pavimentos, com o peitoril, com o guarda-corpo ali. Isso, é uma conversa com o restante, né? E ao mesmo tempo uma leveza, né? Se essa passarela fosse de concreto, seria outra história. E eu acho que já como contraponto com aquilo que eu tinha falado sobre pegar o edifício e sair copiando ele no terreno e depois estudar como que é o acesso entre eles, esse projeto mostra muito essa questão de ele não chegou e pegou um prédio pronto e saiu copiando do lado do outro e cada um tem com o seu acesso individual e tudo mais. Você enxerga esse estudo do entorno e da conversa entre cada um dos edifícios, sabe? Para mim é o que diferencia ele da maioria dos projetos de habitação social que a gente tem aqui, como o que eu tinha comentado, Singapura, Coab e tudo mais, que é exatamente o mesmo prédio solto um do outro, copiado independente da posição do terreno, né? Então, E cá entre nós, ele é muito mais bonito, né? O edifício. Eu moraria aí fácil. Não, o edifício é muito elegante. Muito interessante. Muito. Tem duas coisas que eu discordo de vocês, que em relação ao bloco, eu acho que ele é replicado, né? Não acho que ele é pensado individualmente, só a questão ele é replicado, mas a conexão entre eles faz com que isso aí não fique aparente. Não, sim, não fica aparente, mas você sabe que ele é replicado, claro, né? E a questão do uso das passarelas, eu acho que foi o segredo para esse projeto ficar incrível, assim, que ele consegue fazer as conexões da rua lateral utilizando os níveis da rua, né? Então, por isso que tem esses níveis de trabalhar com blocos em alturas diferentes. E essa questão de conectar os blocos com passarela, também de deixar o pátio o mais livre possível ali para a área comum, né? Mas você discordou de uma coisa só, então. Agora eu vou entrar na outra parte. Calma. E aí essa questão da área comum, né, que ele trabalha muito essa questão do quarteirão europeu ali, né, de trabalhar o miolo. O Ryotaki tem a mesma ideia ali no projeto dele, só que ele trabalhou de uma forma orgânica, né? Então a ideia, talvez o conceito é o mesmo, sim, só que ele trabalhou de um jeito meio espaçado, né? Pior, né? Ao meu ver. É que o dele parece que foi jogado porque não tem conexões, mas talvez se as bolachas ali tivesse alguma conexão entre eles ali, talvez a gente veria aquele projeto de uma outra forma. Uma questão de partida, né, cada um. Não, e tem uma coisa, aí não vamos só esculhambar, da minha parte só esculhambar o Ryotaki. Eu acho que você andando lá por aquele espaço, ele deve ter uma dinâmica interessante. Eu tô falando agora voltando ao Ryotaki. Ele deve ter uma dinâmica interessante, sim, realmente. Acho pelo fato dos edifícios serem curvos, né, volumetricamente para o passante, a visão ali de 1,80 m de altura deve ser realmente interessante. Talvez até mais interessante do que esse do Bizelli aqui. Mas esse ainda assim me parece um pouco mais esmero, né? Parece que o cara buscou mais uma solução mais fina, mais elegante, mais interessante para resolver a questão. Como a mesma crítica do outro projeto, questão de falta de vegetação, eu acrescentaria aí também, né? Mas que eu enxergo, além dessa questão que o Samuel falou, que dá um pouco mais de movimento, que eu acho que é bem importante nesse projeto, é a questão das venezianas e dos desenhos da fachada, que dão esse movimento mesmo replicando, né? É diferente do outro projeto que você vê os janelinhas
todas quase que na mesma posição ali e tudo mais igual. E nesse você tem as janelas exatamente na mesma posição, é o mesmo tipo, mesma planta, só que quando você muda a pintura na fachada e coloca venezianas externas, que é o que ele usa, você dá um movimento pro edifício e você tira a cara dele daquela cara de tipo, tem vários bloquinhos iguais aqui, né? Então isso eu acho que é bem interessante no projeto, que faz ele não ter cara de uma habitação social, que é o que a gente está acostumado aqui hoje. Então, diga-se de passagem que a planta... Que isso? A planta desse edifício é sensacional. Ao meu ver, extraordinariamente superior à planta proposta por ele. Né? Pelo motivo básico, inicial dela não propor curvas, né? E é um apartamento muito mais funcional, muito mais utilizável, ao meu ver. Esse é Quais são as duas tipologias que se usa aí, Satoshi? A gente não vai conseguir explicar, mas tem as plantas aí. Acho que ambas são de 2 quartos, né? Os dois são de 2 quartos, os dois têm 50 metros quadrados, mas muda a disposição das pontas dos miolinhos. Mas então não muda a tipologia, muda só o... Não, muda a tipologia muda também. A tipologia do apartamento, a configuração do apartamento, mas não a planta tipo. Mas mantém os 2 quartos, só que um é o 2 quartos compridinho e o outro é quadradinho. Que muda um pouco, acho que é o tamanho da sala de cozinha, assim. Tamanho não, porque o tamanho final é o mesmo, mas assim... o formato, né? E lembrando que tem também a possibilidade aí de apartamentos para deficientes, né? Cadeirantes, enfim. Todos têm, né? Tem que Uma atender coisa a norma. E também, desculpa só, também sem elevadores, né? Também com a questão dos 4 andares. Massa. Então, e esse aqui, aí de novo tem uma sacada. Rapidão, Elis, rapidinho. Esse aqui tem uma coisa muito interessante. Como tem essa transposição de nível, o nível do fundo, ele tá praticamente na metade. Como é que eu posso dizer? O nível mais baixo sobe 2 andares e alcança o nível mais alto, que é o que está no fundo. Ou seja, se você vier do fundo, você desce 2 e chegou no ponto mais baixo. E sobe 2 e chegou no ponto mais alto, na verdade. Eu acho que se desce 4, sobe 4, né? São 8 andares. Ou são 4, tudo bem, pode desce ser. 4, sobe 4. Mas ele conseguiu chegar nesse meio, na verdade, e otimizou mais ainda essas estruturas de... Por isso que também tem uma vertical, quantidade de apartamentos muito maior que o outro, né? O outro tinha 160, esse tem 420. Não, o que eu queria chamar a atenção até para ouvir a opinião de vocês, porque também é uma coisa meio por cima, uma coisa você sentar e estudar, outra coisa você olhar aqui rapidinho, né? Quando você vê a disposição, a implantação, né, da torres com a planta tipo, é a questão do norte, né? Que a gente vê que ele está virado norte e é uma parte muito em grande quantidade para o sul, né? Se ele tivesse colocado ao contrário, aproveitando no sentido leste-oeste, né? Não sei se daria, se caberia, mas a gente vê que tem uma grande fachada e uma parte da implantação que fica totalmente voltada para o lado sul do terreno. Mas aí provavelmente isso é um resultado do partido, que era justamente cortar essa quadra comprida que tinha pelo meio dos edifícios, né? E aí se você gira esses blocos, você acaba criando mais obstáculos para fazer esse corte pelo meio do terreno, Não, sim, essa conexão interna. Esse corte é uma característica, né? Acredito que vai ser um partido, né? Dele, mas até que ponto, de novo, estou colocando aqui, mas pode ser que tenha outros motivos que eu não esteja enxergando, mas até que ponto, se você não favorece mais a questão da iluminação natural, a ventilação, mas principalmente iluminação, né? Se você colocasse no outro sentido, pegando, porque aí na face leste e oeste você pelo menos tem um pouco mais de sol, sem a norte sempre, já a sul fica mais prejudicada, né? Sim. Só para ser preciso aqui, no nível mais alto que é o do fundo, né? Que na verdade é o nível intermediário, vamos dizer assim. Deste ponto você desce 3 para chegar no mais baixo e sobe 4 apartamentos para chegar no último. Tem 4 para cima e 3 para baixo. E mais o do nível térreo desse nível. Por isso a partir do nível 4 para cima, 3 para baixo. Bom, pegamos. Você vai responder a questão da Elis? Qual questão, Elis? Desculpa. Não, era para discutir só. Não, vamos sim, acho que eu só me distraí. Qual que é a questão? Questão do norte-sul. Do norte-sul, né? Ele ter usado o partido de cortar o terreno e acabar esquecendo, não sei se
foi pensado? Não, acho que foi proposital ser assim. Porque... Não é. Eu acho que na verdade ele tomou uma decisão meio que abrir mão de uma coisa para ganhar outra. Me parece que essa implantação ela é a melhor maneira de utilizar o espaço e otimizar, na verdade, o uso das áreas, de ganhar mesmo construção, né? Colocar os edifícios de comprido assim e fazer essa... E enfatizar essa linha a no conexão meio. Entre eles. Inclusive por conta da transposição de nível, né? Ponto mais alto para ponto mais baixo lá. E acabou que, obviamente, alguns apartamentos do lado... que difícil, vou falar direita e esquerda, mas quem está vendo não vai entender. Mas enfim... Aqui está juntas provisórias. Isso. Então, se você estiver nas juntas provisórias, olhando o edifício de frente, do lado esquerdo dele é uma fachada que está toda para o norte e o fundo dela lá talvez para o leste, né? Pega um pouco de leste aqui. Do lado direito, ela pega toda a fachada oeste e um pouco de sul lá no fundo. Uma boa parte no sul. Mas eu acho que foi uma conta que ele fez e no fim ele entendeu que valeria mais a pena ganhar essa transposição de nível e ganhar, na verdade, mais área construída, enfim, ter esse térreo maior, mais livre, em detrimento da questão do norte e do sul. Mas não que ele foi totalmente ignorado, porque ele não foi, né? Tem uma parcela, por exemplo, desses apartamentos aqui que pega o sol da manhã, que é muito bom. Mas esse é um exemplo de um projeto muito legal, assim, que buscou um caminho diferente, enfim, né? E eu acho que ele alcançou êxito, aí foi muito interessante. O projeto está lá construído muito bonito. Eu acho que ele saiu hoje não está tão bonito assim, mas... Dá seu parecer, o setor te passa pela frente. Faz tempo que eu não passo por lá. Eu morava até perto ali, eu passava de vez em quando. Ali deu uma... Tá meio zoneado? Então, por exemplo, aquela sacadinha que eles fizeram, tem alguns que levantaram alvenaria ali, fecharam. Então... Que triste. Então, é que é difícil a gente julgar porque a gente não sabe como é usado, né? Sim. Então eu sei que muitos transformam a sacada em área de serviço ali pra varal, máquinas, enfim. Mas aí não tem muito o que fazer, né? Eu acho que não vai ser um tema que a gente vai, apesar de ser super importante, né? Do assunto que a gente tá falando, mas aí que tá essa conversa com... tanto ir lá e ver como que são os hábitos das pessoas na hora de projetar, né? Então sabe que a pessoa vai pendurar roupa, então como pensar isso? Realmente a área de serviço é interna dos apartamentos, né? Então assim, eu acho que existe, de novo, aqui eu estou falando sem saber, mas eu acho que é importante, na verdade, ir até a comunidade, conversar, e não só isso, analisar como que é o hábito, como é a maneira de se morar nesses lugares, né? E só um ponto para a gente colocar, mesmo qualquer um dos projetos que a gente estiver analisando aqui, é que tudo isso é um achismo nosso, é uma opinião nossa, conforme o projeto for feito e como ele está concluído, sem a gente saber também exatamente como que é o programa que é entregue, por mais que muitos deles tenham sido concursos, o programa que é entregue e o que tem de solicitação do meio público em cima do projeto que talvez fosse inicial deles, que provavelmente teve mudanças e revisões muito grandes para chegar nessa solução. Então, às vezes é algo que a gente não sabe o que aconteceu, mas que talvez a área de serviço dele era externa ou tinha mais ventilação, mas por conta de exigências teve que ser alterado, né? Então, muitas vezes a gente critica o arquiteto e a gente não sabe exatamente como foi a relação com o cliente nesse momento. Vamos para o nosso próximo alvo. Então, o próximo projeto que a gente vai falar, a gente já deu spoiler, mas é o Residencial Parque Novo Santo Amaro, do Hector Viglieca. Bonito. E associados. Diga-se de passagem, os outros arquitetos os outros dois aqui, o Rui Otaki e o Biselli Catiborian, são excelentes arquitetos, né? Tem obras aí contundentes. Agora você está querendo dar uma amenizada no Rui Otaki. Eu quero dar uma amenizada. Eu quero, na verdade, fazer justiça ao Hector Viglieca, que é um dos melhores profissionais nesta área que nós temos. Ele é uruguaio. Brasil varonil. Mesmo sendo uruguaio, ele é radicado aqui no Brasil. Né? Pra você, as obras dele estão o Rui Otaki é o pior de todos os melhores. Não é isso? Eu nunca afirmei isso. Ele é o pior dos melhores? Não, nunca fiz essa afirmação. Assim, bom, eu não gostaria de ser o pior dos melhores. O que eu quero dizer sobre o Hector Viglieca. Vale a pena fazer, na verdade, essa pontuação sobre ele. Ele realmente é um arquiteto diferente. Em muitas ocasiões já se dedicou a executar edifícios de projetos, né, de habitação, e realmente sempre com uma visão muito
interessante sobre o uso desses espaços, e o exemplo está aí. Essa obra que a gente está discutindo aqui é realmente primorosa, é um edifício muito, muito interessante, né? E cada um obviamente vai dar aqui o teu parecer, mas já estou me adiantando. E o Satoshi, dá para a gente aí os dados técnicos. É uma obra de 13.500 metros quadrados, concluída em 2012, e eu não encontrei o número de unidades. Então ela esse edifício é interessante porque ele também resolve uma questão de nível aí, né? Inclusive bem grande, bem maior ainda do que o Bizet e Catiborian que a gente viu agora há pouco no Heliópolis. Na verdade a diretriz dele é bem diferente, né? Na verdade a ideia, o propósito do projeto é resgatar o curso da água ali que tem um córrego passando, isso, né? Então a ideia era criar meio que um parque linear para resgatar essa parte do terreno, enfim. Me lembrou muito o Pedregulho. Sei que uma coisa é uma coisa, outra coisa. É mesmo. Mas me lembrou muito quando eu vi. Só que é um pedregulho sem curva. E esse edifício é que aqui é São Paulo, lá é Rio. E esse edifício está totalmente inserido ali na comunidade, né? Realmente é uma serpente ali que vai, como o Satoshi salientou, seguindo o curso do rio. Mas é muito, muito bem feito, tem volumetria, né? Cria espaços ali que dá às pessoas a possibilidade de estarem nos lugares, são passagens, são praças ao mesmo tempo, passarelas, enfim, ele brinca com tudo isso, buracos no meio do edifício que vazam esses edifícios. E virou uma coisa extraordinária, assim, né? Um oásis no meio de toda aquela construção desordenada. Né? Sem dúvida, o acabamento desse projeto chama muito a atenção em comparação aos outros que a gente já falou, né? O acabamento é realmente bem diferente, principalmente se tratando de novo de uma habitação de interesse social, né? O que prova aí que é possível, né? Usar aí acabamentos. Ele também traz a estrutura metálica, né? Tem uma passarela ali que ele utiliza. E mesmo ali as fachadas, né? Eu não achei nenhuma explicação, mas dá para perceber que ele tem um acabamento, uma textura diferente. Eu queria depois ver certinho qual que é, porque eu não achei. Ele trabalha, se eu não me engano, olhando aqui pela foto, parece que tem ali um cobogó, né? Um elemento vazado, que é muito utilizado nesse projeto e que dá essa volumetria ali de um cheio, de um vazio, muito interessante também. E só um ponto que é diferente dos outros, né? O terreno, ele é muito diferente dos outros dois que a gente comentou, mais retangulares ou mais ortogonais ali, mais lisos. Então, provavelmente Samuel tá virando zóio aqui. Tá tendo um... Não, é porque eu olho e me parece ter uma diferença tão grande, mas tão grande que acho que até... Esse dá pra comparar com o do Rui Otávio? Não dá nem pra comparar. Mas eu acho que também tem a ver com o partido que ele teve que chegar por conta do terreno e a implantação possível, né? Se a gente pensar em cada um desses arquitetos mudando o terreno, indo, sei lá, o Viglieca indo pro terreno do Ryotaki, eu acho que ele teria uma solução bem diferente do Ryotaki, mas provavelmente não seria tão valioso como esse, né? O que a gente está vendo agora do Parque Novo Santo Amaro. Nossa, esse croquis Tem um croquis. Tem até uma pipa ali. A gente tá passando aqui algumas imagens, só está passando algumas imagens pra gente ver, que estão no site ArcDaily, e tem alguns croquis aqui do Viglieca, né, que são realmente primorosos também. E mostra exatamente a ideia dele, ele conseguiu traduzir mesmo, e dar vida para aquilo, né, e movimentar no desenho. Tem tanto movimento no desenho que é impressionante. A gente está se deliciando aqui olhando isso. Segura que ele vai sair olhando. Muito bonito. Desculpa, só um ponto que eu acho legal acrescentar, é que talvez... Isso obviamente é uma visão nossa de arquitetos, né? Pessoas que estudaram sobre arquitetura especificamente, mas eu acho que visualmente, para um leigo que passa por lá, talvez ele vá achar esteticamente mais feio do que talvez o do Ryotaki. Do Ryotaki eu não sei, mas do Bizet sim. Do Bizet sim. Esteticamente não é que a gente enxerga muito mais do que simplesmente a fachada como estética, mas uma pessoa andando lá que não estuda ou não conhece exatamente o projeto, não viu a implantação do jeito que a gente viu e essa solução que ele traz, talvez vai achar uma coisa mais feia. Talvez seja mesmo, né? Então, mas aquilo é muito mais funcional. Funcional, né? E a solução, né? É que ele trabalha de uma forma também, ao meu ver, com a volumetria, o vazio, né? De uma forma muito
primorosa, a composição ficou muito encaixada, assim, né? Tudo bem que o anterior também, né, do Bizelli, ele tem essa coisa com o cheio e vazio, né? Pensou justamente ali naquela circulação, mas o dele, talvez até por pensar nessa linearidade, os blocos, para mim essa composição de cheios e vazio ficou bem rica. E ele é um dos poucos projetos de interesse social que não tem cor nos edifícios né, até os dois que a gente pegou como exemplo antes, eles dão destaque na cor, meio que para cada um conseguir lembrar qual que é o seu prédio, sei lá, justamente por ser uma coisa muito parecida, meio que para separar os blocos, e nesse caso ele não, ele faz os edifícios todos na mesma cor e ele, não sei, traz a cor ali justamente na vegetação, que a gente vê que nesse caso foi pensado e tem... É que eu acho que o protagonismo é outro, né? Aqui o parque eu acho que é o foco, né? Exato. Como ele veio como diretriz, né? Perfeito. Acho que muda um pouquinho. E era interessante a gente saber, eventualmente, até a opinião de alguém que mora lá, que vive, quanto a essa questão das cores, né? Porque são, como o Satoshi falou, são diretrizes bem diferentes desse para os outros dois. Os outros dois têm cores, por motivos eventualmente até diferentes, né? Um é aleatório. Um é mais estético. Não, um é muito mais estético, né? Um é estético, o outro é até funcional, ele delimita ali edifícios e tal. Esse aqui abriu mão totalmente. Mas seria interessante perguntar pro cara lá e falar, você acha que isso muda a tua vida, fica mais bonito, fica mais legal? Ou você acha que é mais interessante, mais lógico, você ter um edifício de uma cor única que todo mundo rateia aí um dinheiro para pintar o dia e é uma coisa mais fácil? Não sei o que eles pensam sobre isso, mas enfim, acho que é unânime aqui que é um edifício, projeto primoroso, né? Queria soltar uma pergunta também, já que o Samuel falou de oásis aí. Você acha que no meio dessa favela, comunidade, enfim, esse edifício se torna meio que uma elitização dentro dela? É possível que sim, né? Mas eu não vejo essa elitização de uma maneira negativa, sabe? Na verdade, você está você está proporcionando a estas pessoas, que na verdade a palavra elitizar, ela já vem carregada de uma carga meio negativa. Elitizar aqui, na verdade, é você dar a ela a possibilidade de uma melhora, enfim, de subir, né? Vamos dizer dessa maneira. E sim, você dá uma elitização. Mas de qualquer maneira, eu não vejo que isso vai diferenciar o cara que está morando aqui do cara que está na rua de trás, virou um favelado e o que está agora está no condomínio. Eu acho que não. Na verdade, só mostra para aquele cara que está do lado que essa é uma possibilidade viável a todos que estão ali, né? Que é uma coisa factível. Diferente dessa elitização ruim, que é um grande abismo entre que está aqui e o cara da elite lá, que existe um abismo que esse não é factível. Você nunca vai conseguir chegar lá, esquece. Não é esse caso aqui. Na verdade, eu não, a qualidade desse projeto. Eu não entendi muito bem o que você quis dizer com a elitização. Eles são meio que uma área meio que privilegiada da região, sabe? E ainda mais pela questão de... Não sei se tem em tudo, mas eu sei que boa parte dele é murado e gradeado, né? Então é como se fosse realmente um condomínio fechado dentro da comunidade. É que se a gente pensar que qualquer coisa que fizerem aí... Vai ser diferente, vai ser diferente. Eu digo qualquer coisa por quê? Porque qualquer coisa que for fazer com projeto construído, vai pensar em saneamento básico, vai pensar em estruturas básicas de sobrevivência para uma moradia, certo? Em acabamento diferente de um tijolinho aparente, que a maioria tem ali ao redor também. Seja o que for, se a gente pensar sobre esta visão, né, da arquitetura, qualquer coisa que forem fazer aí com o projeto, já vai ser elitizado. E aí foi o que eu falei. Na verdade é uma gourmetizada, né? Inclusive prédios redondos do Yuyu tá aqui, nesse caso. Então, mas aí que tá. A palavra nesse contexto, ela já vem carregada de uma carga negativa, né? Aí vocês ficaram elitizados, elitizou um pedaço. Mas eu acho que essa elitização, ela é produtiva nesse caso, porque na verdade, de novo, as pessoas que estão olhando e estão vendo e estão no entorno, elas na verdade, eu acho que elas se enxergam ali. De novo, diferente de uma elitização profunda e negativa, onde o cara que continua na casinha dele, na comunidade, olha para um outro lugar que não é comunidade e fala, cara, esquece, eu nunca vou chegar naquilo ali. Estou anos-luz daquilo, que não é o caso aqui. E parece que tá muito mais próximo, é muito mais real para ele. Eu gosto dessa ideia dos projetos quando eles trazem essa, vamos dizer assim, um ponto de vista diferente da possibilidade, né? Eu vejo como uma referência, um novo repertório do que é possível também ter
ter como habitação, tanto questão estética quanto funcional, de qualidade, né? E então eu acho que por isso, quando a gente pensa em projetos de habitação social, a gente tem que pensar nisso também, e não querer, como era aqueles antigos CDHU, que só replicavam algo que já era muito parecido com o que eles já tinham de experiência. Então eu acho isso muito válido, é uma nova visão, um novo ponto de vista, é como eu enxergo. O fato de estar fechado, né, eu não sei como é que é isso, eu não sabia da questão de acesso e tal, talvez isso possa ser repensado, para ter esse sentimento de propriedade também das outras pessoas, mesmo aquelas que não moram, uma vez que é um parque também, e o parque é para a região, né? E ele tem que ser um uso público, né? Então, eu tô falando que tem no projeto, tá indicado nas fotos também, mas eu não sei se o portão é aberto, né? Talvez ele seja aberto, mas ele tem a grade, tem um muro. Porque não deve ser fechado, não é possível, né? Ali a questão do muro muito também para trabalhar a questão do desnível, né? É um muro de arrimo ali, enfim, então é mais por isso. Mas eu acho que por se tratar de um parque também, eu acho que deve ficar aberto e talvez fechar mais pelo parque, que é aquela história que a gente conversou num outro podcast, né? Que os parques, eles são murados e fecham, né? Esse que a gente vai falar agora é o conjunto habitacional do Jardim Edith. Para quem quer localizar aí mentalmente, ele fica ali bem próximo da Ponte Estaiada. Fica do lado da Globo. Do lado, fica ali próximo daquela região. Aparece no SPTV ali, né? Plim, plim. Primeiro. Você aparece? Isso não aparece. Não, é pro outro lado. Você acha que a Globo ia mostrar? E ele está numa região ali que é considerada uma região nobre, né? Com edifícios residenciais e edifícios corporativos, enfim, torres e tal. É uma região cujo metro quadrado não deve ser dos mais baratos de São Paulo, não, pelo contrário. E, enfim, tem uma infraestrutura urbana boa ali, né? Tem corredores de ônibus. Ali, exatamente, a própria Berrini. Monotrilho. O que parece, de uma certa maneira, um contrassenso, né? Você vai colocar uma habitação social próximo da Berrini, por exemplo. É que ali era uma comunidade. Era uma comunidade. E aí eles... Porque a Berrini, para quem não sabe, acho que todo mundo sabe, é um polo de edifícios ali... Como é que fala? Comerciais. Corporativos. De grandes empresas, enfim, eles tomaram tudo aquilo ali, né? Eles ocuparam aquilo ao longo dos anos e é uma referencial. E esse conjunto habitacional que está lá hoje lá, é um conjunto habitacional também, uma leitura bastante contemporânea, assim, achei muito bonito, inclusive até muito elegante, e que a primeira vez que eu passei lá, e confesso isso aqui para vocês, eu não tive essa leitura como de conjunto habitacional. Eu também não tive. Não tive. Não que necessariamente precisamos ver é um conjunto habitacional. Eu acho o contrário, até isso é um ponto positivo, ao meu ver. Mas será que o pouquinho não é porque ele está localizado onde está e o entorno? Pode ser que aí eles já tentaram dar uma camuflada, se assim não, a mas palavra. Você não enxergar também como conjunto habitacional tem a ver com a região que ele está. Eu acho. Eu fiz essa pontuação mais pelo ponto de vista estético mesmo, pelo tipão do edifício, vamos dizer assim, né? Até porque todos os edifícios, os 3 que a gente falou agora, 3 ou 4 que a gente falou anteriormente, nenhum deles tem essa volumetria, nenhum deles tem elevador. Então, só isso já é uma coisa que já dá né? Mas eu acho que ele perde a cara porque ele não está no meio porque ele não destoa tanto da comunidade. Ele não destoa tanto, igual a gente falou que o anterior do Vilheca, ele tá no parque, mas ele tem muita diferença com todas as casas construídas irregularmente ao redor, e que tem o tijolinho aparente ali, sem acabamento e tudo mais. Então isso destaca ele naquela região. Então você percebe que aquilo foi projetado e aquilo é uma habitação social no meio da comunidade. Nesse caso, como os edifícios ao redor não são tão diferentes dele, você, principalmente questão de acabamento, você não enxerga ele como uma habitação social, né? Isso é uma coisa, é uma discussão até que a gente, enfim, perderia um bom tempo em cima disso. Uns 2 podcasts. Não, que é o seguinte, na verdade, o quanto esse entorno influencia efetivamente no produto final dessa habitação social. A gente viu lá que o projeto do Vilheca, por exemplo, ele foi bastante influenciado, né? O entorno
né, é um edifício que some quase na paisagem, apesar de ter uma qualidade muito, muito boa. Porém, esse edifício habitacional tem deve ter o mesmo conceito social, né, de fornecer a essas pessoas menos favorecidas a mesma condição, de ter uma casa, enfim, de ter um lugar, uma escola que está conectada ali. Eu acho que tem outras funções além de moradia, né? Escola, restaurante e UBS. E creche. Mas esse cara, diferente daquele do Heliópolis, ele vai morar num lugar onde tem ônibus, tem um monte de coisa ali, né? Ele tem um edifício que tem um elevador que vai levar ele lá pro 10º. Mas o Heliópolis tem um metrô Sacomã. Terceiro andar. Não, tudo bem, num ponto. A favela do Heliópolis é gigantesca. Mas tem um cara que... Não, e esse cara aqui não. Tem um cara lá do ponto da favela que ele não vai a pé pro metrô nem a pau. Que não dá pra comparar o tamanho desse terreno com a favela do mas o que eu quero dizer aqui, na verdade, é o quanto esse entorno pode ser um fator determinante para cara do edifício, para como ele vai ser, né? A gente pode ver aqui realmente que eles buscaram a cara da Berrini. E é legal comentar também, a gente nem falou a ficha, né, do projeto. Tem 25.714 metros quadrados, concluído em 2010 e tem 252 unidades de 50 metros quadrados. E o projeto é do escritório MMBB, aqui de São Paulo. É um edifício bem bonito, na minha opinião. E assim, o que salta aos olhos de primeira é que tem 3 torres que são bem verticalizadas. Você dá para saber quantos andares tem aí? Não, acho que... Mas só para complementar o que o Samuel está falando, essa coisa do entorno e tudo mais, 15 andares. O interessante é que o projeto abriga essas outras funções, que é o restaurante, né, uma escola e, se não me engano, um posto de saúde, né? Um UBS e uma creche. E esses são serviços abertos a todos ali da região. Então, ele quer integrar também as pessoas que moram ali no entorno, que usem aquele espaço também. Então, um diferencial que, ao meu ver, é bem interessante e que traz mais pertencimento para todos ali naquela região. E só mais uma correção, é do MMBB, mas também é do H+F Arquitetos. Obrigada. E é um edifício muito bonito, né? É bem interessante também. Ele tem umas linhas... É que é estranho falar e não tem cara de habitação social, né? Mas mas não é... Quando a gente fala isso, porque cara... a gente está muito acostumado com habitação social padrãozão. Exatamente, os caras buscam né, da mesma maneira como o do Viglieca, se a gente descontextualizar, tirar ele do meio, não tem cara. Você vai olhar e é um edifício... mas se colocasse o do Bizelli aqui também, nesse terreno... Também, na Vila Madalena, do Bizelli aqui... Ideias árvores, na hora. Então. Eu acho que ia ser um pouquinho diferente. Ia colocar um pouquinho mais. Talvez desse pra juntar ia colocar um pé direito de 3 metros ali. Poderia juntar 2, 3 unidades em vez de 50 com 150 metros quadrados, cada apartamento. Mas é um edifício. E questão de conservação, demais. Eu até pouco tempo atrás passava bastante na frente e tá bem conservado. Dá pra ver, assim, claro que eu não entrei, não fui nos apartamentos, mas passando ali no entorno, mesmo no térreo você consegue ver, tem um bicicletário bem grande, bem legal, que dá pra ver da rua, então aparentemente bem conservado. Agora dentro dos apartamentos aí já fica a critério de cada um. Mas é legal essas vistas, né? Eles fizeram, cada andar ali tem umas janelas, não janelas, umas aberturas defasadas e tal, e é muito interessante, tipo, uma vista muito privilegiada assim, né? Quem tá morando ali. Tem uma imagem do ArcDaily também, que é onde tem o projeto, das cores internamente de um dos apartamentos, um verde bem limão. Assim, mas aqui eu acho que foi o próprio morador. O próprio morador. Então, é aquela coisa das cores que a gente estava falando, né? Às vezes tem isso também, né? Das pessoas que vão usar, se apropriar, que tem o gosto por uma cor mais, né? Enfim. Não, só comparando, tem muitos prédios hoje que não são de habitação social, com praticamente a mesma cara, mesma linguagem, mesmo tipo de apartamento, questão de espaços, né, do quarto um pouquinho menor do que uma cama. Mas você vê que é a diferença, né? Na verdade, eu não sei qual que é o ponto que a gente coloca aí, se a habitação social está melhorando, nesse caso, ou se os projetos, sem ser de habitação social, estão diminuindo a qualidade de espaço no apartamento. Acho que os projetos específicos que a
gente pegou é infinitamente melhor do que os antigos mutirões, CDHUs que existiam. Então acho que se a gente pensar que, vamos fazer um projeto aqui pensado, tudo vai sair muito melhor, né? Claro. Agora quando é aquela questão do escalável, vamos pegar um projetinho pronto e vamos fazer, aí não tem jeito. Mas eu acho que antes de a gente questionar essa questão, acho que é importante as pessoas primeiro ter moradia, né? Depois a gente tem outro critério. Mas esse exemplo de CDHU, não? É CDHU? Não. Esse é Esse deve ser algum projeto do plano d'água espraiada, não é? Ou nada a ver? Não, é sim. Acho que como o Jatoshi falou, foi bem importante que todos tenham casa e uma vida digna. Dignidade básica, né? Exato. É o mínimo. É isso? Podemos concluir? Acho que sim. Acho que sim também. Da minha parte, estou satisfeito. E é isso então. Espero que vocês tenham gostado de mais uma discussão super... Não, hoje foi tranquilo. Tirando a parte do Rui Otaki. Mas o Rui Otaki... Rui Otaki, se você estiver ouvindo, manda um e-mail. Vem aqui, vem gravar com a gente, vem explicar o seu projeto, que eu acho que vai ajudar. Vem falar das cores. Querer. Eu acho, porque não queria. Não quereria. Não sei se ele teria essa disposição. Ele é super humilde. Não por falta de humildade. Umidade. Tá seco, né, o clima. Mas enfim. Queria então, para finalizar, agradecer de novo o Coworking Arc e contatos, comentários, sugestões, feedbacks por e-mail podcast.arc2p@gmail.com ou no Facebook @arc2p ou no Instagram podcast_arc2p. Mandem seus comentários, suas referências, suas sugestões, sugestões de episódios também, de temas, também ajuda bastante a gente. É isso, obrigado galera, valeu pessoal. Valeu. Tchau. Eu vi que o Vigliac é o Vigliac. O Vigliac é Vigliac. Você nunca fala de mim com o Big, mas com o Vigliac ele vira os olhos. Vira os olhos com ele, imagina com o Renzo Piano. Mas ele tem um pouquinho de Renzo, né? Tem, claro que tem.